Boa noite. Hoje, dia 1º de janeiro de 2026, você está prestes a fazer a pior decisão da sua vida, porque não consegue esperar mais 5 minutos. E eu vou te contar uma história real que vai te fazer repensar tudo sobre paciência antes que seja tarde demais. Teve um homem que esperou 20 anos por uma promessa. 20 anos. Imagina isso. 20 anos acordando todo dia sem ver nada acontecer. 20 anos de gente dizendo que ele estava louco. 20 anos de dúvida, de cansaço, de querer desistir. Esse homem se chamava Abraão. E sabe o que quase destruiu ele? Não foi a espera. Foi a falta de paciência no meio da espera. Foi aquele momento onde ele pensou: Deus está demorando demais. Eu vou resolver isso do meu jeito. E quando ele resolveu do jeito dele, ele criou um problema que existe até hoje. Milhares de anos depois. Hoje eu vou te contar essa história completa. E no final, você vai entender por que a paciência é a coisa mais difícil e mais importante que você pode ter na vida. E você vai aprender uma oração que vai te dar força para esperar no tempo de Deus. Vamos ser sinceros. Ninguém gosta de esperar. A gente vive numa geração onde tudo é rápido. Você pede comida e chega em 30 minutos. Você quer assistir um filme? É só clicar. Você quer falar com alguém? É só mandar mensagem. Tudo é agora. Tudo é já. E aí quando Deus pede para você esperar, você não aguenta. Você ora pedindo um emprego e nada acontece. Você ora pedindo cura e a doença continua. Você ora pedindo um casamento e você continua sozinho. Você ora pedindo dinheiro e as contas só aumentam. E a cada dia que passa sem resposta, você fica mais impaciente. Você começa a questionar: será que Deus me ouviu? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu fiz algo errado? E o pior pensamento de todos: será que eu preciso resolver isso sozinho? É exatamente aí que a gente estraga tudo. É na falta de paciência que a gente toma as piores decisões da vida. É quando a gente não aguenta mais esperar que a gente aceita qualquer coisa. Qualquer emprego, mesmo que seja ruim. Qualquer relacionamento, mesmo que seja tóxico. Qualquer solução, mesmo que vá criar mais problemas. E depois a gente olha para trás e pensa: por que eu não esperei mais um pouco? Por que eu fui tão apressado? Mas aí já é tarde. O estrago já está feito. Tem gente que perdeu a bênção da vida por falta de paciência. Desistiu um dia antes do milagre. Saiu da fila 1 minuto antes da vez dela. Jogou tudo fora porque não conseguiu esperar mais um pouco. E o mais triste é que a gente sabe que deveria esperar. A gente sabe que Deus tem o melhor para a gente. Mas quando a espera dói demais, quando o desespero aperta, quando todo mundo ao redor está conseguindo menos você, a paciência vai embora. E aí você age por desespero, não por fé. E agora, nesse começo de ano, você está olhando para 2026 e pensando: será que vai ser diferente? Será que esse ano as coisas vão mudar? Ou vai ser mais um ano de espera, mais um ano de promessas não cumpridas, mais um ano de frustração? E a tentação de desistir ou de forçar as coisas está batendo forte no seu coração. Deixa eu te contar a história completa de Abraão. Deus prometeu para ele que ele ia ter um filho. E não era qualquer filho. Era o filho da promessa. O filho através do qual Deus ia abençoar todas as nações da terra. Imagina a emoção de Abraão quando ele ouviu isso. Mas tinha um problema. Abraão já era velho. A esposa dele, Sara, também era velha. E pior, ela era estéril. Ou seja, humanamente falando, era impossível. Mas Deus prometeu. E Abraão acreditou. 1 ano passou. Nada aconteceu. 5 anos passaram. Nada aconteceu. 10 anos passaram. Nada aconteceu. E Abraão começou a ficar impaciente. Ele começou a pensar: será que eu entendi errado? Será que Deus quis dizer outra coisa? E aí Sara, a esposa dele, teve uma ideia. Ela disse: olha, eu sou estéril. Eu não posso ter filhos. Mas eu tenho uma serva chamada Agar. Por que você não tem um filho com ela? Talvez essa seja a forma de Deus cumprir a promessa. E Abraão, cansado de esperar, concordou. Ele dormiu com Agar.
E ela engravidou. E nasceu um menino chamado Ismael. E Abraão pensou: pronto, esse é o filho da promessa. Deus cumpriu. Valeu a pena eu tomar a iniciativa. Mas não era. Ismael não era o filho da promessa. Ismael era o filho da impaciência. Ismael era o filho do desespero. Ismael era o resultado de Abraão tentar resolver as coisas do jeito dele, em vez de esperar no tempo de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus apareceu para Abraão de novo e disse: não, Ismael não é o filho da promessa. Sara, a sua esposa, vai engravidar e vai ter um filho. E esse sim é o filho da promessa. E assim aconteceu. Sara engravidou com 90 anos de idade. E nasceu Isaque, o verdadeiro filho da promessa. Mas o estrago já estava feito. Ismael já tinha nascido. E a partir daquele momento começou uma guerra que dura até hoje. Porque Ismael também gerou uma nação. E essa nação entrou em conflito com a nação de Isaque. E até hoje, milhares de anos depois, esse conflito continua. Tudo porque Abraão não teve paciência. Entendeu a gravidade da falta de paciência? Não é só sobre você. É sobre as consequências que vão durar gerações. É sobre o estrago que você vai criar quando você tenta forçar as coisas em vez de esperar no tempo de Deus. Mas aqui está a boa notícia. Deus não desistiu de Abraão, mesmo depois dele ter errado, mesmo depois dele ter sido impaciente. Deus continuou com ele. Deus cumpriu a promessa. Deus deu o filho, porque a fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição. E é isso que eu quero que você entenda hoje, nesse primeiro dia de 2026. Você vai errar. Você vai ser impaciente às vezes. Você vai tentar resolver as coisas do seu jeito. Mas Deus não desiste de você. Deus continua trabalhando. Deus continua cumprindo as promessas dele. Você só precisa aprender com os erros e voltar a confiar. A Bíblia está cheia de versículos sobre paciência. Salmos 27:14 diz: espera no Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor. Não diz para você ficar parado sem fazer nada. Diz para você esperar no Senhor. Isso significa confiar que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Isso significa descansar na fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor. Não os que são perfeitos, não os que nunca duvidam, mas os que escolhem esperar, os que escolhem confiar, os que escolhem descansar no tempo de Deus mesmo quando é difícil. Esses são os que renovam as forças. Esses são os que voam como águias. E olha a promessa. Eles não se cansam, eles não se fatigam, porque a força não vem deles. A força vem de Deus. Quando você espera em Deus, Ele te sustenta, Ele te carrega, Ele te dá força para continuar mesmo quando você acha que não aguenta mais. E isso é especialmente importante agora. Você está começando um novo ano. E talvez você esteja cansado de esperar pelas mesmas coisas que você esperou o ano passado. Talvez você esteja pensando: mais um ano de espera? Eu não aguento. Mas eu quero te dizer que 2026 pode ser o ano onde Deus cumpre o que Ele prometeu. Pode ser o ano onde a espera acaba, mas só se você continuar confiando. Só se você não desistir agora. Mas como é que você faz isso na prática? Como é que você tem paciência quando tudo dentro de você está gritando para você fazer alguma coisa já? Como é que você espera quando o desespero está te sufocando? Primeiro, você precisa entender uma coisa. Paciência não é passividade. Paciência não é ficar sentado sem fazer nada esperando as coisas caírem do céu. Paciência é confiança ativa. É você fazer a sua parte e confiar que Deus vai fazer a parte dele. É você continuar orando, continuar trabalhando, continuar se esforçando, mas sem desespero, sem ansiedade, sem tentar controlar tudo. Segundo, você precisa orar. Você precisa pedir para Deus te dar paciência. Porque paciência não é algo que você consegue sozinho.
É um fruto do Espírito Santo. É Deus trabalhando em você, te transformando, te ensinando a confiar. E agora eu vou te ensinar a oração que vai mudar isso em você. Essa é a oração pela paciência. A oração que você faz quando você está no limite. Quando você não aguenta mais esperar. Quando você está prestes a fazer uma besteira por desespero. E que melhor momento para fazer essa oração do que no primeiro dia de 2026. Esse é o momento perfeito para você decidir que este ano vai ser diferente. Que este ano você vai aprender a esperar em Deus. Senhor, eu confesso que eu não tenho paciência. Eu quero tudo agora. Eu quero respostas agora. Eu quero soluções agora. E quando tu demoras, eu desespero. Eu tento resolver tudo sozinho. E eu só crio mais problemas. Perdoa a minha impaciência, Senhor. Perdoa a minha falta de fé. Porque no fundo, quando eu sou impaciente, é porque eu não estou confiando em Ti. É porque eu acho que Tu te esqueceste de mim. É porque eu acho que eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Mas hoje, neste primeiro dia de 2026, eu escolho confiar. Eu escolho esperar. Eu escolho descansar no Teu tempo. Mesmo que eu não entenda. Mesmo que demore. Mesmo que seja difícil. Senhor, dá-me paciência. Ensina-me a esperar em Ti. Mostra-me que Tu estás trabalhando mesmo quando eu não vejo. Mostra-me que as Tuas promessas são reais mesmo quando demoram. Mostra-me que o Teu tempo é perfeito mesmo quando eu acho que está atrasado. Eu entrego a minha ansiedade a Ti. Eu entrego o meu desespero a Ti. Eu entrego a minha vontade de controlar tudo a Ti. E eu peço, segura-me. Segura as minhas mãos quando eu quiser fazer besteira. Segura o meu coração quando eu quiser desistir. Segura a minha fé quando eu começar a duvidar. Renova as minhas forças para que eu possa continuar esperando. Porque eu sei que vale a pena. Eu sei que o que Tu tens para mim é melhor do que qualquer coisa que eu consiga sozinho. Eu sei que esperar em Ti nunca é tempo perdido. Então eu espero, Senhor. Eu confio. Eu descanso. E eu sei que no tempo certo, Tu vais cumprir todas as Tuas promessas. Faz de 2026 o ano onde eu aprendo a ter paciência verdadeira. O ano onde eu aprendo a confiar em Ti completamente. O ano onde eu paro de correr na frente e começo a caminhar no Teu ritmo. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. Você acabou de fazer a oração mais importante quando o assunto é paciência. E agora eu quero que você entenda uma coisa. Essa oração não vai fazer o tempo passar mais rápido. Não vai fazer a resposta chegar amanhã. Mas vai fazer você ter paz enquanto espera. Vai fazer você ter força para continuar. Vai fazer você confiar que Deus está no controle. E sabe o que mais? Você acabou de começar 2026 da forma certa. Não com resoluções vazias. Não com promessas que você não vai cumprir. Mas com uma decisão de confiar em Deus. De esperar no Senhor. De descansar no tempo dele. E isso vai mudar tudo. Então vamos recapitular tudo. Paciência não é fácil. Ninguém gosta de esperar. Mas esperar no tempo de Deus é sempre melhor do que correr na frente e estragar tudo. Abraão aprendeu isso do jeito mais difícil. Ele foi impaciente. Ele tentou resolver as coisas do jeito dele. E ele criou um problema gigantesco que dura até hoje. Mas Deus não desistiu dele. E Deus não vai desistir de você. Mesmo quando você for impaciente. Mesmo quando você errar. Mesmo quando você tentar fazer tudo sozinho. Deus continua fiel. Deus continua trabalhando. Deus continua cumprindo as promessas dele. Você só precisa voltar. Você só precisa pedir perdão. Você só precisa escolher confiar de novo. E fazer a oração que eu te ensinei. A oração pela paciência. A oração que vai te dar força para esperar no Senhor. E eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que você está cansado de esperar. Eu sei que parece que já faz tempo demais. Eu sei que você olha ao redor e vê todo mundo recebendo menos você. Eu sei que o desespero está batendo na sua porta. Eu sei que você está pensando em desistir ou em resolver tudo do seu jeito. Mas eu te peço, espera mais um pouco.
Confia mais um pouco. Descansa mais um pouco. Porque eu te garanto que Deus não se esqueceu de você. Deus não está atrasado. Deus não te abandonou. Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida, preparando algo tão grande, tão perfeito, tão maravilhoso, que quando chegar, você vai entender por que demorou. E você vai olhar para trás e vai agradecer a Deus por não ter te dado o que você queria quando você queria. Porque o que Deus tem para você é muito melhor do que qualquer coisa que você imaginou. Então não desiste. Não toma decisões por desespero. Não aceita qualquer coisa só porque você está cansado de esperar. Vale a pena esperar pelo melhor de Deus. Vale a pena confiar no tempo de Deus. Vale a pena ter paciência. E toda vez que a impaciência bater, toda vez que o desespero vier, toda vez que você quiser desistir, faz a oração de novo. Quantas vezes for preciso, até o seu coração descansar, até a paz voltar, até você conseguir confiar de novo. Porque a verdade é essa: os que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Pode demorar, pode ser difícil, pode parecer impossível, mas Deus sempre cumpre. Sempre. E quando Ele cumpre, vale cada segundo de espera. Então respira fundo, descansa, confia e espera no Senhor. Porque Ele é fiel, Ele é bom e Ele nunca falha. E que 2026 seja o ano onde você aprende o verdadeiro significado de esperar em Deus. Não com ansiedade, não com desespero, mas com paz, com confiança, com esperança. Porque quando você espera em Deus, você nunca espera em vão. Se inscreve no canal para mais orações que vão fortalecer sua fé.